Olá, meus amigos. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim aqui para fazer alguns comentários sobre a política monetária no Brasil. O principal foco dessa questão será que o sistema financeiro carece de reformas urgentes. Vamos ver o que eu quero dizer com isso. O sistema financeiro é antigo, não representa mais a realidade e causa sérios prejuízos à nação. E é em todo o mundo, não é só aqui no Brasil não, é em todo o mundo. Quem faz, segue o sistema financeiro e aplica a política de juros altos é um prejuízo total para a nação, sem nenhum benefício. Olha o que eu estou dizendo. O sistema financeiro atual, quando se emprega a política de juros altos para combater a inflação, ele é formado de uma maneira tal que ele favorece extremamente aos mais ricos, e aos banqueiros, aos rentistas, tá certo? E isso causa uma concentração de renda muito grande e um prejuízo à nação. Um prejuízo à nação porque ela não desenvolve como ela deveria desenvolver, tá certo? Então vamos ver esses detalhes, essas conotações que eu estou colocando aqui agora. Evidentemente, está aí embaixo, esses recortes foram pegos do valor econômico do dia 30 a 31 de 2023. Vamos dar uma lida nele, entender o que é que eles querem dizer. As economias desenvolvidas e emergentes passaram pelo teste da mais forte elevação da taxa de juros em 40 anos e em 2024 vão desacelerar gradualmente, embora deixando para trás a temida perspectiva de recessão. Olha só, eu já quero chamar a atenção nesse primeiro parágrafo aí, né, que é a economia desenvolvida e emergente, passaram por um forte teste, um teste de forte elevação da taxa de juros. Em 40 anos, ou seja, 40 anos com taxas de juros fortes. Depois disso, em 24, elas vão desacelerar gradualmente, embora deixando para trás a temida perspectiva de recessão. Quer dizer, toca-se uma taxa de juros altos, forte, para quê? Para combater a inflação. E aí nós vamos ver que a inflação não é combatida, porque política financeira não combate a inflação. Tá certo? E isso provoca um sério prejuízo, porque ela é extremamente danosa para a empresa e para o desenvolvimento da economia. E para a sociedade como um todo, particularmente os empregados, porque o desemprego aumenta brutalmente com a política de juros altos. Olha o que ele está dizendo mais aqui. A economia global deve crescer 2,7% no novo ano, ou seja, 24. A menor taxa dessa crise financeira de 2008, desde 2008, exceto o ano da pandemia. É bem compatível com o que eu sempre digo. A taxa de inflação não é combatida pelos juros altos, pela política financeira. Só a política fiscal combate a inflação. E aí você vê, 40 anos, forte elevação da taxa de juros em 40 anos. O que é que dá? A economia deve crescer 2,7%, a menor taxa desde a crise de 2008. Ou seja, está compatível. A taxa de juros sobe, o crescimento da economia diminui. Lógico, é compatível isso, tão visível, que eu chego à conclusão, mais uma vez, que o sistema financeiro tem que ser mudado. Porque não se pode combater a taxa de juros dessa maneira. Uma das causas é o Banco Central. O Banco Central está ali para controlar a moeda. E o que ele faz? Ele tenta controlar, deixa a política fiscal do governo, com a política fiscal do governo, a política fiscal controla o governo. E ele, em princípio, deveria controlar o sistema financeiro. E não controla. Porque os bancos
os bancos expandem o crédito em alta velocidade. E isso provoca inflação. Todo mundo sabe disso. Os bancos não obedecem ao Banco Central. O Banco Central não tem como controlar os bancos endogenamente. Tá certo? Porque os bancos, eles, tanto quanto o Banco Central, eles podem criar moedas do nada. Na realidade, não é criar moeda do nada, é antecipar os seus recursos financeiros e emprestar antecipadamente. Ou seja, antecipar antecipadamente, mas é isso aí. Os bancos, você chega ao banco, ele não tem dinheiro e não precisa ter, e nem que tenha, ele empresta a você sem nenhuma, ele cria a moeda na hora. Não é? Você chega ao banco, eu quero 20 milhões. O que o banco faz? Através do processo da partida dobrada, ele consegue emprestar esse dinheiro sem nada. Ele faz débito, debita na contabilidade deles um valor a receber de você, que está tomando emprestado, e acredita na sua conta, acredita na mesma contabilidade dele, que ele tem um débito para com você de 20 milhões. O que faz? Você tem um talão de cheque, vamos imaginar um talão de cheque, outra coisa qualquer. Né? Você sai, vai gastando dinheiro, ele vai colhendo aquele. Às vezes, esse dinheiro leva 2 dias sem ser retirado do banco. E isso, a moeda está criada. Tá certo? É assim que acontece. Essa moeda só vai ser só vai ser destruída, esses recursos só vão ser destruídos quando você pagar o empréstimo. Muito bem. Então a economia cresce apenas 2,7%. Agora veja só, mesmo com tudo isso, com a elevação fortíssima da taxa de juros, ou forte, como você queria dizer, da taxa de juros, evidentemente a economia vai crescer e crescer pouco. Ainda tem outra coisa. Há riscos para esse cenário relativamente positivo. O FED teme que a inflação não ceda mais, com força a partir de agora, o que o obrigaria a manter juros ainda restritivos por mais tempo, impondo um ritmo menor ao crescimento. Deu para entender, não? Apesar de botar a taxa de juros lá em cima, fez uma elevação forte durante muito tempo, né? Inclusive a taxa de juros do FED está mais alta do que os últimos 20 anos. Com tudo isso, a economia cresce pouco e ele não conseguiu controlar a inflação, porque ele está ali, temendo que a inflação não ceda mais. E vocês viram, todo mundo leu nos jornais, estavam aí, nas notícias, que a economia americana estava com um problema de talvez não pudesse baixar a taxa de juros no momento. Vai manter por algum tempo, o que vai impedir o crescimento da economia. Mas lá está acontecendo ao contrário, a economia está crescendo, porque eles não conseguiram debelar a inflação. Tá certo? Muito bem. Então, tudo isso bate na minha teoria. A inflação não pode ser combatida pela política financeira, só pela política fiscal. Ou seja, o Banco Central, ao invés de ficar aumentando taxa de juros, ele procura ativos reais. As ações que ele tem, por exemplo, da Caixa Econômica, as ações que ele tem do Banco do Brasil, as ações que ele tem da Caixa da Petrobras, eu falo governo, né? O Banco Central é isso aí. Então venda isso no mercado. Ao vender isso no mercado, aí sim ele retira a demanda excessiva que está no mercado. Mas através do aumento da taxa de juros não consegue, porque
é você tirar água com botando água. E ao contrário, o Banco Central, com a taxa de juros mais alta, ele contribui para a inflação. Porque ele vai tirar um montante de moeda, mas ao retirar esse montante de moeda, ele tira com outros títulos o mesmo valor do que ele está retirando e pagando a taxa de juros mais alta. Ou seja, está injetando mais recursos na economia. É por isso que fica essa coisa aí de tempo enorme e ninguém consegue combater a taxa de inflação. Agora, vamos mudar para a política fiscal? Vamos pegar esses prédios que tem aí, que foram 1.280 prédios, parece que fizeram um levantamento aí. Vamos vender, vende para o mercado. Aí reduz sim e baixa a taxa de inflação. O contrário não vai acontecer mesmo. Tá certo? Bom, outra coisa que dá para a gente ver, isso aqui da economia brasileira, né, o que está acontecendo, esse levantamento eu fiz no Google, e tem aí compatível com a minha teoria. Taxa de juros em 21, 9,2, IPCA 10,1 e PIB 3,5. 2022, taxa de juros 13,7, 5,8 IPCA, PIB 2,5. Aumenta a taxa de juros e diminui o crescimento econômico. Previsão para 24, 9,1 de taxa de juros e 1,8 de crescimento do PIB, que eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que vai ser inferior a isso e talvez até entre em recessão. Como as coisas estão complicando, porque o déficit público está sendo muito elevado e não está sendo, e não tem competência. Esse governo que está aí não tem competência para controlar, ao contrário, tem competência e muito para aumentá-lo mais ainda. Então, meus amigos, outra coisa muito importante, se você faz uma taxa de juros para combater a inflação, o que você está querendo? Você está querendo, já que ela não faz efeito imediato sobre a inflação, ela só faz o efeito na inflação quando ela quebra as empresas, ou dificulta o crescimento das empresas, ou reduz uma enormidade o crescimento das empresas, quebrando algumas empresas e reduzindo os resultados econômicos de outras. E com isso reduzindo o quê? Está aí bem claro o crescimento da economia. 3,5 em 21, 2,22, 2,5, 2,4 e 1,8 previsto. Tá certo? Então você, se fizesse isso e desse resultado, talvez você dissesse, olha, estamos trocando aqui uma coisa por outra, estamos fazendo um trade-off entre aumento da taxa de juros e crescimento da economia, por exemplo. Mas é o contrário. Aumento da taxa de juros e diminui a economia. Ou seja, nós estamos pagando para que a situação econômica seja ruim. Porque ela causa problema com as empresas, causa problema no emprego e causa problema no crescimento da economia. Qual é a vantagem que tem esta política de juros altos para combater a inflação? Te digo aí, eu gostaria que vocês oferecessem uma só vantagem. Não tem nenhuma vantagem você tem com a política da taxa de juros. Talvez a vantagem que teria seria numa época em que o Brasil precisasse de reservas externas, porque ela mexe no câmbio e o Brasil poderia então receber muitos dólares lá fora, né? De fora, porque o aumento da taxa de juros aqui fica maior do que a taxa de juros lá de fora e os investimentos vêm para aqui, para o Brasil. Mas o Brasil está numa situação que não precisa de moeda estrangeira. Primeiro, porque tem reserva muito grande. Segundo, porque não tem crescimento para você imaginar que você possa ter necessidade de moedas externas. Você não tem crescimento para isso. É um crescimento pífio, minúsculo. É o PIBinho da Dilma que continua do mesmo jeito, ou pior. Bom, mas o que eu disse com isso? Eu digo com isso, é o custo dessa política fiscal. É um custo enorme que tem essa política. Olha só, em 2021, com a taxa de 9,2, foi gasto de despesas de juros 448 bilhões. Em 22, com a taxa de juros 13,7, foi gasto 586 bilhões.
Agora em 2023, uma previsão, aquela previsão de 803 bilhões, há uns 3 meses atrás, foi a XP. Eu acho que aquilo ali já está um pouco maior, deve estar em torno de 900, o que podemos dizer que praticamente a soma dos 2 anos anteriores é igual a desse ano. Olha que coisa absurda, quanto está se gastando de juros para um resultado tão pífio, para desorganizar a economia, para que o país não cresça, para que o país não se desenvolva. Se nós estivéssemos pagando isso para poder termos crescimento, iríamos pensar se o tamanho do crescimento valesse a pena, confrontando, fazendo a comparação entre o que se gasta e o que se cresce. Não! Nós estamos pagando para não crescer, nós estamos pagando para quebrar empresas, nós estamos pagando para desarrumar toda a economia, para entrar em caos, entrar em recessão. Algumas vezes entram em recessão, como já aconteceu algumas vezes aí atrás. Então, meus amigos, esse sistema financeiro é um sistema. O Banco Central é um verdadeiro fomentador da inflação no Brasil. Tá? Eu já tenho ouvido falando sobre isso, não vou falar hoje sobre isso. Se quiserem, pode procurar alguns vídeos meus, não me lembro agora qual deles, mas tem alguns falando que o Banco Central é o responsável pela inflação no Brasil. Total responsabilidade, claro que tem, dos políticos, não é? Em relação ao déficit fiscal. Mas o crescimento exponencial do crédito, a expansão do crédito, é absurda. Não tem controle. Os bancos nadam de braçar. Ok? Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.